Alguns empreendedores têm o objetivo de criar um negócio para gerar resultados para os acionistas e sócios da empresa. Outros querem criar um negócio para gerar impacto social. No episódio de hoje, vamos conversar com a Cauana Topa. Ela é CEO e fundadora da ONG, Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano. Este é o Conexão Empreendedorismo. Começando mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, como convidada, a Cauana. A Cauana é CEO e fundadora da ONG ODPH. Seja bem-vinda, Cauana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que seja muito bom esse momento. Legal. E como, sempre em todos os episódios, meu parceiro, Caio Moro, ele é advogado, empreendedor também, bem empreendedor. E é sócio do escritório Vanzin Penteado, que é um dos apoiadores aí do nosso canal. Seja bem-vindo aí. Obrigado, Bruno. Bruno também da Exnautas, apoiadora do nosso canal. E vamos para esse bate-papo legal, né, Cauana? É isso aí. Cauana, a gente gosta de começar a nossa conversa pedindo para o convidado contar um pouquinho sobre os seus projetos. Você, em especial, eu gostaria que você contasse do teu início, com a ONG. Você começou muito nova, Então, conte como que foi, da onde surgiu a ideia, e como foi esse início de trajetória. Certo. Bom, é aquilo que a gente falou nos bastidores, O que você estava fazendo com 15 anos? Você lembra com 16 anos? Bom, eu fui desafiada, Eu recebi um convite. Eu era moradora da comunidade Vila Torres. Tem um histórico ali na região, pois a minha avó chegou ali na década de 70, Veio do norte do Paraná, era mineira, de Minas foi pro norte do Paraná, e do norte do Paraná veio para Curitiba, E se instalou ali na região. Então a gente tem muito histórico ali, toda a minha família mora ali, cresceu ali, se desenvolveu junto com a comunidade, Quando ela chegou ali, realmente não tinha nada, Era pau a pique ainda, tudo no barro, então a comunidade ela se desenvolveu pela força da própria comunidade. Bom, minha mãe comerciante, eu sempre ajudava ela no comércio, por aí vai. Cresceu ali na comunidade, estudou com várias pessoas da região e ali, mesmo com todos os problemas sociais, sempre teve projetos sociais que buscaram mudar a realidade local, Diminuir a violência, o tráfico de drogas, Todas essas mazelas que existem. Então, existiam projetos. Só que, segundo até um líder social, o qual me fez esse convite, eles não estavam tendo sucesso, porque a gente perdia muitos jovens e adolescentes. E eles queriam mudar essa realidade. E ele falava, a gente precisa de jovens e adolescentes no nosso grupo, porque eram pessoas mais antigas, Então, ele chegou, fez uma pesquisa na comunidade e foi atrás de adolescentes, conversou com a minha mãe, estudou com ela, conhecia ela, tem uma filha adolescente, deixa eu falar com a Cauana, ela pode falar com ela, conversa com ela. E ele explicou o que eles queriam fazer. Aí é aquilo, Uma pessoa te faz um convite, quer ser um agente social na comunidade? Vamos fazer alguma mudança, vamos trabalhar para a comunidade crescer, vamos chamar os adolescentes, para se desenvolver, fazer projetos. Você olha assim, tá, ok, eu sei da realidade, minha mãe sempre contribuiu, minha avó também, mas estar, fazendo parte de um grupo era um pouco diferente. Falei, não sei o que eu posso fazer, mas eu topo, vamos aí, eu vou caminhar com vocês. E foi aí que tudo começou, topei esse convite, então eu comecei a ser inserida no mundo social, no mundo do voluntariado. Comecei a ir em todas as reuniões que eles iam, encontros, palestras e por aí vai. E a partir disso eu comecei a tomar gosto. Realmente foi aquilo, quando eu me inseri nesse ecossistema, eu me identifiquei, comecei a gostar realmente, fui me desenvolvendo, fui tendo mais proatividade. E aos poucos eu fui dando ideias, Quando eles queriam que realmente fosse mais ativo, eles me deram tempo também, Me empoderaram, aquela coisa, para que eu pudesse ter as iniciativas. Foi aí que a gente viu o que a comunidade precisava. A comunidade Vila Torres, ela é uma região central daqui de Curitiba, só que ela é um pouco fechada, Ela foi esquecida e também um pouco fechada. A gente fala que a gente precisava derrubar as barreiras que existiam entre Curitiba e a comunidade de Vila Torres. Porque ali tem grandes conglomerados, faculdade, empresas, e ninguém só passava, Era só uma passagem, na Avenida das Torres, por exemplo. Então, a gente precisava se mostrar. Mas antes disso, o que a gente precisa fazer? A gente tem que, antes, se olhar, valorizar quem nós somos,
para daí fazer as pessoas valorizarem a gente também. E era isso que estava faltando. Então, foi quando a gente idealizou o Dia da Cultura Vila Torres, onde nós propomos que a própria comunidade se apresentasse para ela mesma. A comunidade enxergasse seu potencial. Então, foi uma missão super legal. A gente saiu, chamou todos os talentos, quem cantasse, dançasse, contasse piada. A gente fez todo um trabalho, foi super legal. Várias parcerias que a gente conseguiu realizar. E aí, um dia, a gente teve o Dia da Cultura Vila Torres, em que a comunidade se conheceu. A comunidade se reconheceu também, porque muitas pessoas eram vizinha, coisa de prédio também. Às vezes você não conhece o vizinho do lado, a comunidade também, ou não conhece o talento da pessoa. E aí você começa a enxergar que, nossa, aqui tem potencial, aqui pode mudar, né? Então foi isso que a gente fez, essa nossa proposta. Teve o Dia da Cultura Vila Torres, Dia da Cultura Vila Torres, e aí na sequência foi a missão, realmente, porque todo mundo gostou. E aí todo mundo veio, o que vai ter mais? E agora? A gente só pensou naquilo. Aí a responsabilidade e o compromisso. Não, temos que fazer mais. O que a gente vai fazer? Na comunidade tinha uma pracinha, então a gente sempre se reunia nessa pracinha para pensar em ideias, o que a gente pode fazer. E aí, em conversa vai, conversa vem, a comunidade ainda tem mais ou menos ali 80%, acho que da comunidade trabalham com reciclagem, ou fazendo a coleta nas ruas ou trabalhando em cooperativas na separação. E por muitas vezes a gente ficava olhando os carrinheiros, né? Eles caminhavam ali, o que eles traziam. E a gente tinha um colega do grupo, eram mais ou menos 5 pessoas nesse grupo, né? Meu pai e minha mãe, sempre juntos. E aí ele falou, a gente recebe algumas coisas, por que vocês não olham o que eu coleto ali do pessoal e a gente vai identificando. Tinham livros. E aí, alguns livros, sim, poderiam ser usados, a gente poderia reutilizá-los, né? Então, foi quando a gente, então vamos pegar esses livros, a gente vai separando e a gente vai fazer alguma coisa com eles. Começa alguma coisa. Aí, a missão foi separar os livros, né? A gente saiu atrás dos catadores ambientais. Olha, se você encontrar livro, se for bom, entrega pra gente, doa pra nós, que a gente quer usar, e por aí vai. Começou essa coleta, né? Em menos de uma semana, a gente estava com mais de 500 exemplares, assim, junto, porque o nosso colega, né, que já fazia essa coleta, ele já tinha alguns, a gente só foi somando ali, né. Aí foi quando eu, Cauana, falei, não, calma, gente, a gente só tá arrecadando, porque a gente só tava arrecadando os livros. E aí eu peguei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar assim parado, não vinha a ideia ainda do que exatamente. Mas a gente tinha a pracinha, como eu comentei. Então, vou na pracinha, eu vou trazer os livros. Minha mãe tem comércio, pegava folha sulfite, caneta, lápis, tudo que tinha lá, e aí ia na pracinha com as crianças. Foi essa a minha ideia. Então, fiz isso do comércio da minha mãe até a pracinha, daí todas as crianças que estavam na rua, eu chamava. Vamos na pracinha comigo, vamos fazer atividade, vamos brincar. Foi assim. E aí, a partir disso, a minha conexão com as crianças se iniciou. Aí, aquela coisa de elas começaram a sair da rua, realmente, e ficavam na pracinha comigo, fazendo atividades. Eu falo, gente, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só vou fazer um desenho, fazer leitura. Era basicamente assim, não tinha um plano de aula, não tinha nada idealizado. Mas na minha mente era tirar elas da rua e dar algum tipo de oportunidade, porque eu tive oportunidades, querendo ou não. Sim. Né? Mesmo morando na comunidade, meus pais sempre buscaram, né, que a gente continuasse estudando, focasse, tivesse um objetivo. Então, eu estava tendo oportunidade, eu queria oferecer a mesma coisa para elas, morando no mesmo local que elas. Né? Então, foi essa conexão que eu comecei a ter com eles, na pracinha, Cauana, com várias crianças, 16 anos, fazendo atividade, até que o grupo daí falou, não, então beleza, a gente tá fazendo isso. Eu fiquei com mais de 40 crianças na comunidade, assim, fazendo atividade, porque a evasão escolar era alta, né? Então era muito alta e a gente começou a descobrir, daí N problemas, políticas públicas, às vezes não era atrativo, então a gente sabe, e aí era atrativo ficar na pracinha fazendo atividade, então isso foi muito legal. Foi quando o grupo falou, então vamos se formalizar, eu acho que a gente pode se formalizar, porque tinham 2 pessoas que eram formadas em assistência social, elas tinham mais conhecimento e começaram a nos orientar. Vocês já estão formados, é um grupo, vamos pensar nisso? E foi quando a gente começou a estudar, e aí tudo foi acontecendo. Então a gente foi tomando mais corpo, foi juntando um grupo de pessoas mesmo, uma associação, né, realmente. E aí começamos a formalizar a ODPH, e a gente foi pensando em tudo. A gente foi para um espacinho que se tornou a biblioteca comunitária.
E da biblioteca a gente já conseguiu um espaço maior, onde se tornou a nossa casa, que vocês conheceu, o Caio vai conhecer um pouquinho, que é onde nós realmente aplicamos projetos educacionais para as crianças da comunidade de hoje, né? Então, foi todo um processo, assim, até realmente se tornarmos uma organização, mas o foco desde o início, desde aquele primeiro momento que eu, Cauã, tive com as crianças na pracinha, eu vi que a educação era uma das principais ferramentas para a mudança, né? Que realmente o que faltava não era só a falta de informação, mas mostrar o potencial que eles têm, mas o conhecimento é o que nos mostra isso, né? Ele tem informação, ele ter conhecimento para conseguir entender, né? Aquela inteligência emocional, ele acreditar nele mesmo. Então, foi mais ou menos assim. Tive muitas pessoas que ajudaram nesse processo, mas comecei ali com 16 anos a partir desse convite, e eu também, na verdade, a gente fui crescendo e aprendendo no processo. Tudo era um desafio. Eu pedia ajuda, pergunta. Foi muito legal. Vocês da parte jurídica, né? O estatuto da instituição. Foi uma menina de 16 anos que fez o estatuto. Foi muito legal, mas assim, porque a gente tinha uma pessoa no grupo, ela falou, eu vou te auxiliar, mas assim, eu vou te passar a legislação, vou te passar modelos, mas eu preciso que você faça, porque eu preciso que você entenda onde você está se metendo. Tipo assim, olha a responsabilidade que você tem. Óbvio que depois ela pegou, editou, mas eu tive aquela conexão mesmo no momento, assim, que eu estava assumindo e se era aquilo mesmo. Então, desde o primeiro estatuto foi redigido pela Cauana, então, assim, foi muito legal. Depois, claro, passou por um jurídico, né, mas isso foi o legal, aquele compromisso e responsabilidade. Eu vi, é isso que eu quero, né, então, vamos tocar pra frente. Legal, e dá para ver, assim, quando a Cauana fala que tem vocação, né, nessa história. Então, ela, desde o início, via a necessidade da comunidade, né, daqueles próximos ali a ela, e se sentia de alguma maneira mexida e foi recrutada, né, como você falou. Então, foi muito legal ouvir como tudo isso aconteceu e como você ativamente auxiliou no desenvolvimento do projeto. Então, você identificou possibilidades de melhoria, você mesma se engajou no projeto para desenvolver, e isso foi o que alavancou, né, tudo. Então, muito, muito bacana ouvir essa trajetória e saber do quanto você se envolveu até nos detalhes que você não tinha tanto conhecimento e foi atrás. Então, isso é muito legal, né? E a parte jurídica pede isso, né? É algo que eu tô falando aqui porque vocês já sabem, né? Mas é uma parte importante, né? Em especial quando a gente fala da estruturação do negócio, seja ele de cunho social ou não, né? E dentro desse contexto, Cauana, eu acho que você poderia, a gente poderia emendar aqui o nosso bate-papo, você contando para quem está nos assistindo, a gente conheceu, né, a história por detrás do projeto, mas se você pudesse contar a quem hoje a ODPH está focada, né? Se vocês têm uma visão de futuro, assim, talvez de uma persona um pouquinho diferente, ou se realmente vocês vão focar no que está sendo atendido hoje, e assim, que você contasse também dos apoiadores, né? Você comentou como isso foi importante, né, na trajetória e como está sendo importante na trajetória do desenvolvimento do projeto. Então, acho que isso vai ser legal para o pessoal conseguir ver agora um pouquinho mais de cor na ODPH. Então, o objetivo da ODPH sempre foi assim o mesmo, desde o início, por meio da educação, despertar o protagonismo, né? A nossa missão ali é cultivar sonhos, né? Fazer com que todo mundo acredite no seu potencial, desenvolva habilidades, desenvolva competências para trilhar uma jornada, né? Então, esse é o nosso foco. A gente fala que nós somos apenas uma oportunidade, né? A gente está ali oferecendo oportunidades para que essas pessoas possam sair de uma situação de vulnerabilidade. Hoje nós temos o nosso programa Cultivando Sonhos, que tem lá o nosso guarda-chuva, né, que atende todos os nossos valores, que a gente acredita muito que tem que seguir os valores literalmente para a gente poder atingir o nosso objetivo, que é a inovação contínua, acreditar no potencial humano, com conexões para o desenvolvimento, para que a gente possa realmente estar crescendo, né? E dentro dele nós temos os nossos projetos. Então hoje a gente tem o projeto Aprendizes em Ação, que é em formato de contraturno escolar, onde as crianças
elas têm oficinas, né, dentro de projetos. Então, são projetos educacionais que elas desenvolvem. Aí a gente tenta trabalhar aquela coisa empreendedora também, até algo de startup. Então, elas têm uma temática específica, elas vão ter toda a teoria, elas vão desenvolver e no final elas têm que entregar um projeto. Então, a gente busca realmente fazer com que elas tenham essa criatividade, um mecanismo ali da prática mesmo também, para que elas realmente entendam o mundo, né? Elas Com certeza. se desenvolvam em todas as áreas, em todas as fases da vida dela. Hoje são crianças de 6 a 12 anos de idade. 40 crianças, então são 20 por período ali, que é o que o nosso espaço comporta, né? Esse é o primeiro, é o carro-chefe. Né? Só que o nosso objetivo ele é muito maior. A gente fala que a gente busca desenvolver de forma integral o indivíduo. Então, nosso objetivo é esse. A primeira infância, a primeira fase ali, de 6 a 12 anos. E na sequência, com 16, a gente fecha ali até uns 23 anos, 24 anos, o Adolescentes que Fortalece. Que aí é o nosso segundo projeto em que a gente busca oferecer uma perspectiva mais profissional aí para os adolescentes. Então, eles já entenderam quem eles são, desenvolveram algumas habilidades, aquela inteligência emocional, eles acreditam no potencial deles, eles enxergam o mundo de uma forma diferente, agora o mercado de trabalho. Quem eu vou ser? Quem eu posso ser? Né? Qual caminho que eu preciso trilhar? Qual faculdade? Preciso cursar faculdade ou não? Né? Então, é mais para eles terem essa noção e aí irem atrás de uma remuneração, de se inserir no mercado de trabalho. Esse é o grande objetivo desse projeto, o qual, na verdade, ele está caminhando, ele é um bebê, né? Mas, assim, a gente acredita muito, porque um dos nossos fortes, principalmente, é a permanência das crianças. Não temos evasão. Quando a gente tem a saída das crianças é porque ou se mudou de bairro ali, de cidade, ou foi para o colégio integral, tipo, se é alguma coisa específica. Tem crianças que saíram agora, esse ano, com 15, 14 anos, e ficaram com a gente há 7 anos. Então, a permanência dela, ela é grande, ela é alta. E aí a gente consegue realmente ter uma continuidade no atendimento dela. Hoje, a gente só não consegue que o espaço não comporta, mas agora a gente está até indo atrás de parceiros e estratégias para a gente conseguir ter algumas unidades, possivelmente, para desenvolver ele de forma mais assertiva, porque a gente sabe da necessidade e tem um público para isso, né? Então, ele cai muito bem dentro do nosso propósito. E o terceiro projeto é o Conecta, em que a gente busca oferecer oficinas e palestras para as famílias. Então, a gente busca ver realmente o que é necessário, as famílias demandam algum tema específico, a gente vai em busca de parceiros, oficineiros e palestrantes para contribuir com a agregação de algum conhecimento ali para essas famílias. E dentro disso tem um assistencial também. A UniPH, ela foca muito no educacional, no conhecimento, nos projetos educacionais, mas a gente está numa região de vulnerabilidade, atende pessoas em vulnerabilidade. Então, a gente tem também o nosso social, só que o nosso foco é mais munir elas de informação e ponderar para que elas possam também ir atrás dos seus direitos, né? A gente fala muito dos deveres, principalmente porque a gente tem que se desenvolver, a gente tem que ir atrás do conhecimento, a gente tem que aprender para também ter força e saber o que a gente pode exigir e até onde a gente pode ir também nesse sentido. Mas, assim, a gente também tem um assistencial com entrega de mantimentos, né, e doações, assim, sempre conforme necessidade, né? Esse é um resumão dos projetos da UniPH e, obviamente, a gente sempre busca fazer parcerias com outras instituições também para desenvolver outras ações, né? Bem legal, Cauana. Eu assisti o teu TED, né? Acho que foi o primeiro que você fez e eu achei muito bacana. Você contou uma situação ali que aconteceu, acho que com 5 crianças, que até uma educadora ficou brava com você, né? Que você foi no lugar dela e vocês tinham um exercício que era uma determinada palavra, né? Em cima daquela palavra você escrevia uma frase e aí a educadora ficou brava porque você mudou a palavra, né? E aí você fala sobre determinação, né? Então, para as crianças conceituarem, né, o que é determinação. E eu acho que é muito bacana quando você vê a inocência, a forma que a criança, né, constrói isso, mas que construído de uma maneira tão assertiva, né? Sim. E, se eu não me engano, você pode até me corrigir, uma das crianças falou que é o fato de você ter ação ali, né? De você agir. Então, eu queria aproveitar, né, o que as crianças ensinaram para você me dizer, assim, como que você vê o empreendedorismo social hoje no Brasil? Então, você vê que tem muita gente que está agindo, né, nesse sentido, ou se não, se ainda são projetos muito isolados?
Na verdade, tem muita gente, né? A gente fala que ainda às vezes tem até pessoas que estão no casulo ali, envergonhadas de sair, ou não acreditam no potencial delas, ou imaginam que era uma coisa que a gente falava antes. Eu falo que até uma experiência própria, trabalho de formiguinha. Não, gente, é um trabalho de potência, não é um trabalho de formiguinha. Eu falo por experiência própria no sentido, hoje, por exemplo, a gente tem um boom do empreendedorismo social, tem muita gente fazendo muita coisa e tem muita informação, né? As pessoas têm hoje como se desenvolver de uma forma rápida também, de melhorar os seus projetos, suas ações, e entender o que é uma ação social, o que é um projeto social, o que é só uma ação específica beneficente, né? E entender qual o caminho que ela quer seguir, como que o empreendedorismo pode ser para ela, por exemplo, como pessoa, indivíduo. Né? Será que eu crio um CNPJ, uma organização, uma associação, um negócio social, por aí vai. Mas eu acredito que hoje, Brasil, assim, tem grandes empreendedores, né? Pequenos, médios, grandes, é como se fosse empresa já, né? É uma empresa, né? A instituição social é uma empresa. Então, hoje nós temos mais conhecimento sobre a nossa potência como organizações de impacto na sociedade. Então, eu vejo um crescimento muito grande e também agora a gente tem eventos, tem cursos direcionados para o terceiro setor, né, de impacto, tem exposições, né, então a gente vê que está tendo uma grande visibilidade também e oportunidades para que mais pessoas se insiram nesse processo e melhorem a sua realidade principalmente, né, porque não é, às vezes assim, a pessoa de fora ela pode ter uma ideia muito legal, ter muito conhecimento, muita habilidade, mas às vezes a comunidade, a pessoa que está ali inserida, ela vai saber realmente no fundo o que é necessário. E aí ela vai ter que desenvolver as habilidades para se tornar um empreendedor. Então, o empreendedorismo hoje ele está sendo inclusivo e mostrando que não é só uma pessoa de fora ou um empresário que quis virar a chave, fazer uma ação social. Não, uma pessoa da própria comunidade pode ser empreendedora, né? E aí são N formatos, né? Desde associação quanto negócio, startup, dentre outros, né? O legal é que isso que você está falando demonstra a legitimidade de quem realmente sente a dor para oferecer uma solução, né? Você faz isso muito bem, é um baita exemplo, e você tenta construir isso dentro das pessoas e levar para elas ferramentas, né, para que elas possam, depois da primeira etapa, que é se conhecer, né, ver o seu potencial, ter ferramentas de como agir. Né? E isso é um outro grande exemplo, né, além do seu, é o próprio Jean, da Papum, que já esteve aqui conosco. Um abraço aí, Jean. E ele utilizou, além do contexto no qual ele também está inserido, e utilizou da tecnologia para desenvolver um produto, né, um serviço, na verdade, para explorar, na forma positiva, né, da palavra, mas explorar ali na comunidade o potencial dela de geração de negócio interno. Sim. Né? Então, ele conectou os players ali e desenvolveu um projeto legal. E dentro desse contexto, Cauana, eu acho que seria legal você contar para quem está nos assistindo como que você vê, assim, a tecnologia potencializando isso? A gente sabe que potencializa, né? Mas você, com essa tua visão mais in loco ali, talvez possa dar uma tinta para o pessoal. Então, na parte de empreendedorismo social, focado um pouco nas ONGs, assim, principalmente, a gente... Acho que é uma questão cultural, na verdade, quando a gente imaginava que ONG é mais assistencial, como eu comentei, e aí só faz uma ação específica ali, pronto, acabou, e é aquilo. E fica só dependendo de bazar, de doações esporádicas, por medo de se lançar no mercado, não entendendo que é uma organização, é um CNPJ, é como se fosse uma empresa lá. Então, a tecnologia hoje ajuda de várias formas, né? Desde mecanismos e ferramentas, né? No sentido de que profissionalização, principalmente, toda organização tem que ter gestão, né? Eu tenho que cuidar do financeiro, tem o RH, então tem gestão de equipe, você tem que ter transparência, você tem que, então, ter toda uma gestão da sua organização que a tecnologia pode ajudar. Por exemplo, carregamento em nuvem, uma coisa simples, mas a gente pode ter isso. Por que não a organização não pode usar isso? Porque é importante, você mexe com documentos, você tem contabilidade.
Então, eu acho que a tecnologia ela ajuda de várias formas para você realmente utilizar de ferramentas que existem hoje, muitas gratuitas principalmente, para você ter a sua gestão de tempo, gestão de equipe, gestão financeira, a transparência da organização principalmente. E aí a gente também coloca as redes sociais, né? A comunicação. Então, querendo ou não, a rede social ela contribui nisso. Como que eu vou mudar o meu site? O meu site é o meu cartão de visita. Além das redes sociais, hoje a gente vai muito para as redes sociais, mas, por exemplo, o nosso site também. Então, como fazer o nosso site ele ser adaptado ali, ele ter um mecanismo fácil das pessoas acessarem, entenderem realmente como contribuir, onde contribuir, ter uma ferramenta de doação, ter uma ferramenta para conversar com as pessoas da instituição, um portal de transparência, talvez, dentro do próprio site, para que os investidores, os apoiadores possam ter acesso fácil. Então, eu acredito que a tecnologia hoje ela ajuda muito, muito para a evolução e para mais geração de impacto da organização, né? Para que ela tenha uma gestão mais assertiva, mais transparente, mais clara. E aí isso agrega bastante porque você vai ter mais retorno da população, né? Você vai ter mais pessoas olhando, gostando, entendendo o que você faz, mais investidores apoiando o seu projeto também. Então, hoje só que, claro, aí vem aquilo também de você se esforçar, você entender que isso é necessário, é importante, e é isso que vai fazer a diferença para o teu projeto, né? Para aquela mudança de mentalidade. Organização social, ONG, é uma empresa, somos um CNPJ, então você tem que agir como tal. Então, é difícil, não é fácil, você aprende no caminho, mas hoje você tem pessoas que podem contribuir. Tem muitos, né? A tecnologia, a informação, ela está acessível. Então, você consegue pesquisar, conversa com um amigo, conversa com outro. Às vezes, você conhece um empresário que já tem indicação de outro que pode ajudar num problema que você tem. Por exemplo, a gente sempre teve dificuldade com o jurídico. Quando a gente conversando numa reunião, na verdade, não, foi num conselho de saúde ainda, e que você também tem que saber que em quais locais, ecossistemas você também tem que se inserir para você também ter conexões, né? Fazer network, isso é muito importante. E aí eu falei do problema jurídico que a gente tinha, conheci uma pessoa que tinha um contato, mandou para mim depois e a pessoa nos ajudou facilmente com isso. Então, aproveitar também disso, assim, querendo ou não, a tecnologia ajuda, estar na net ajuda muito, né? Mas, assim, lembrando que conexões também são feitas, né, com pessoas nesse processo para ampliar o seu impacto. Fantástico. Eu vejo a tua preocupação, né, de você explicar para as pessoas que precisa ter uma profissionalização, né, das ONGs. É uma empresa, né? Você comentou ali no início também, que você falou da questão das crianças que deixam o projeto, então, que no caso de vocês, né, às vezes é só quando elas estão se mudando, enfim. Então, assim como uma empresa que a gente conhece, que é uma empresa mais tradicional, que visa gerar lucro, enfim, uma ONG também tem uns indicadores que ela precisa acompanhar, enfim, né? Sim, é uma empresa normal, com as suas especificidades, obviamente. Você falou muito também com relação às parcerias, né? Do quanto é importante, nada acontece sozinho, né? Independente do projeto que você quer fazer, quanto mais gente você tiver junto, né? Você vai conseguir alavancar, obviamente, de maneira mais rápida e mais simples. Então, eu queria que você aproveitasse para falar como que empresas e pessoas, né? Que ouviram aí falar da ODPH, como que elas podem apoiar o projeto? E que tipo de apoio que vocês precisam, né? Hoje, o apoio principal mesmo que a gente busca é o apoio financeiro, específico para os nossos projetos e para projetos que estão em desenvolvimento, né? Ou também de serviço. Então, a gente precisa muito de apoio financeiro e apoio de serviço. Mas, obviamente, a gente também tem com doações específicas, então, doação de mantimentos ou doações de materiais pedagógicos e educativos, que é o nosso, né, uma das coisas que a gente utiliza bastante, que às vezes a gente tem dificuldade de aporte financeiro. Então, é isso. Então, hoje a gente busca parceiros para isso. Para efetivar, a gente pode estar, todo mundo pode estar entrando em contato com a gente, vai lá nas redes sociais, acompanha o nosso trabalho, entre em contato com a gente, marca uma reunião para estar visitando o espaço, conhecendo melhor os nossos projetos e fazendo articulações. Então, eu falo muito que o importante é a gente abrir um canal de comunicação, né, ter esse primeiro contato, e aí, aos poucos, ir namorando mesmo, né, e criando um relacionamento e ver o potencial da parceria, né, porque às vezes a gente pensa numa coisa,
mas pode ser totalmente outra, assim. Então, isso é muito legal, né, quando a gente começa a se relacionar, assim, com os parceiros. A ODPH hoje tem alguns parceiros que realmente alavancaram a instituição. A gente, lá no início, como eu falei, o trabalho formiguinha, antes era um trabalho formiguinha, eram só pessoas, era eu, meu pai, minha mãe, alguns amigos, alguns colegas, e voluntários que iam ajudando, pessoas físicas que realmente contribuíam financeiramente, porque acreditavam ali no trabalho, e aos poucos, quando a gente conseguiu um parceiro, pessoa jurídica, aí já tomou mais corpo, já se tornou diferente, e aí veio o outro, então hoje a gente tem grandes empresas que estão contribuindo, acreditaram muito no potencial da organização. Vou deixar claro que eles ajudam pela causa, de fato, não, a gente tem para instituições sociais, a gente não tem ainda, né, dedução do imposto de renda. Então, hoje, as empresas que ajudam é pela causa. Então, isso é muito legal, porque elas enxergaram o potencial do nosso trabalho e o potencial das crianças, né? Porque eu falo que quem convence são elas. Todo mundo que entrou lá saiu convencido, né? Da potência que nós temos, né? E do futuro que a gente precisa zelar, cuidar, né? E desenvolver. Então, é isso. Legal. É interessante que você falou das parcerias e a Cauana organizou recentemente, em conjunto com a Falcons University, do grupo Gerando Falcões, né, uma rodada de palestras, né, na verdade, conteúdo, né, para o público, para preparar aqueles que estavam lá participando para desenvolver projetos também, né, de cunho social, né, nessa linha. Eu até tive o prazer de ser convidado para falar sobre gestão de parcerias, que é um assunto jurídico que tem bastante interface e é importante, né, para alavancar o projeto, para expandir horizontes, né, como a Cauana vem fazendo, né. E então, Cauana, dentro dessa esfera que a gente falou agora, quais dicas, né, você fez isso já muito bem nesse evento lá da FIEP, mas quais dicas você daria, assim, algumas principais para quem está nos assistindo que quer iniciar um projeto social, uma ONG tal como esse que você desenvolve? Tá. Eu vou falar da parte técnica, né? Antes da técnica é você se identificar com uma causa, né? Você realmente enxergar o que te move, né? Um propósito ali que você, nossa, eu quero trabalhar por isso, eu quero desenvolver isso, eu quero melhorar isso, né? Porque é sempre por uma dor, na verdade, por muitas vezes é por uma dor. Então, você enxergar e acreditar que isso tem algum potencial. E aí criar aquele plano de ação, né? O que eu posso fazer? Tem um objetivo, o que você vai fazer? Você criar estratégias de como desenvolver essa atividade, projeto, né? Depende, que daí pode ser uma ação específica ou não, mas aí fazer testar, né? Você criar, então, acreditar, né? Olhar esse objetivo, você criar esses mecanismos de estratégia, de atuação e praticar, né? E ver na ação se aquilo faz sentido ou não. E depois você vai entender se realmente vai ser um projeto, vai ser só um negócio, ou vai ser só uma ação pontual, porque eu acho que tem que se identificar realmente. Mas eu falo mais das emoções, porque eu acho que isso que é o mais importante, né? Você tem que ser resiliente, você tem que acreditar, você tem que ser determinado, principalmente, e você tem que ser ousado. Aprendi isso ao longo do caminho, assim. Então, acredite no seu potencial e na sua ideia, né? Seja ousado, né? Busque realmente se desafiar, sair da zona de conforto, né? E ter resiliência, porque vai sair da zona de conforto, você vai ter mais desafios, mais problemas do que louros, né? Então, você vai sofrer muito, mas se aquilo tá no teu propósito, tá no seu coração, você vai conseguir caminhar e desenvolver e crescer, né? Então, mas eu falo que é na prática mesmo, porque eu vivi na prática. E as outras habilidades, principalmente conhecimento, né, conhecimento técnico, a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Como a gente falou aqui, a informação ela está acessível, existem cursos gratuitos, existem pessoas que estão... Quando a gente encontra pessoas, né, às vezes elas já nos ajudam durante o processo. Então, a gente sempre vai ter um suporte, vai ter informação e vai conseguir desenvolver algo e melhorar, né, a nossa forma de agir e de atuar. Mas então, seja ousado, né? Seja resiliente e acredite. Dica de ouro, né? Que é a essência do empreendedor, né? Não adianta a gente deixar para começar a fazer um projeto, a hora que a gente está pronto para o projeto, a gente nunca vai se sentir pronto o suficiente. E é isso que vai motivar, né? A gente sair da nossa zona de conforto.
Legal. É desafiador. Exato. Sempre Mas vale a vai ser. pena. Vale a Eu fico imaginando quando você vê o resultado ali, uma criança, às vezes alguma coisa que ela fala, ou a transformação que você consegue fazer na vida dessas crianças deve ser... O resultado tá ali. A satisfação de É tudo isso. tá ali no sorriso, basicamente, às vezes. Você só olhar para ela e ver o quanto você já fez a diferença na vida dela, na vida da família dela. Então, né, se tem um objetivo real, se tem propósito, você está transformando. E é isso que a gente precisa fazer todo dia, transformar a nossa sociedade, tendo coragem também, esqueci dessa palavra, coragem, porque a gente precisa ter coragem em todos os momentos, porque é desafiador, né? Então, a gente precisa desenvolver nossa inteligência emocional, mas como eu falei, é ao longo do tempo. Então, se você tem a vontade, tem aquilo, assim, que tá ali, né, coçando, tá? Tem alguma coisa te falando, faça isso, faça. Você vai fazer, você vai testar, você vai ver que se identificou aquilo e vai fazer diferença, e não só para a sociedade, mas para a gente mesmo. Eu falo que eu, Cauana, desenvolvi muito, ainda tenho muito a desenvolver, mas eu aprendi bastante durante esse processo e sou grata a todas as pessoas que passaram nessa minha jornada, que me ajudaram e que hoje também estão me ajudando nesse momento. Fantástico. Educação transforma vidas. Pessoal, essa é a ODPH, né? Cauana, muito bacana o teu projeto e realmente é inspirador, né? Isso é o empreendedorismo social que muito se fala e hoje a gente viu aqui na prática, né, Bruno? Perfeito, perfeito. É isso aí. Chegamos ao final, né? Do nosso episódio de hoje. Acho que quando o bate-papo é gostoso, assim, né? A gente fala sobre um assunto que a gente vê que transforma a vida, que tem fundamento, né? É um assunto que você não está fazendo por fazer, né? É algo que você acredita, você nem vê o tempo passar, né? Exato. Mas, enfim, chegamos ao final do episódio de hoje. A gente vai deixar o contato, né, da Cauana na descrição, aqui, independente do canal que você estiver acompanhando. Quem quiser saber mais sobre o projeto, né, Cauana, ou apoiar o projeto também, como a Cauana falou, precisa desse apoio de empresas, de pessoas, né, que querem ajudar nessa transformação, procurem a Cauana. A gente se encontra no próximo episódio, né, Caio? Sempre aqui, parceiros. Todas as quintas-feiras, um novo episódio. É isso aí. Legal. Acompanhem o nosso canal, sigam, curtam, né? Para ficar atento aos próximos episódios que a gente sempre traz uma galera bacana. Beleza? Conteúdo relevante, pessoal, e compartilhem, porque a Cauana que ela é um exemplo, né, de coragem, de resiliência, de empreendedorismo. Então, fica até para nós, né, uma lição e tenho certeza que também para você que está nos assistindo. É isso aí. Até a próxima. Ficamos por aqui e até a próxima.